Bom, a ideia é continuarmos essa conversa de forma informal, abrindo espaço para essa conversa com os associados, com a plateia, né, com a equipe da Dijur. E no ano passado nós já fizemos uma prévia seleção de alguns assuntos que gostaríamos que fossem abordados pela diretoria jurídica. Esse ano nós fizemos algo parecido, nada obstando que, claro, a plateia vai conduzindo outros assuntos também, mas esse ano a gente já estabeleceu alguns assuntos aqui, só fazer referência. Eu vou relacionar aqui alguns assuntos que nós previamente entendemos interessantes serem abordados aqui pela área jurídica. Centralizadoras, eventual reestruturação da área jurídica, reposição de vagas, concurso e terceirização. Estou falando mais devagar para eles irem alongando. Então, centralizadoras, eventual reestruturação da área jurídica, reposição de vagas, concurso e terceirização. O boleto único de pagamento do crédito judicializado, que vem avançando, né, mas ainda temos algumas arestas aí para um assunto também importante. Redistribuição do quadro de advogados nas unidades jurídicas. Condições de trabalho e adequação das metas frente à nova realidade dos jurídicos. Excesso de demandas administrativas atribuídas aos advogados e a revisão das atividades do apoio administrativo. Então, existe nenhum engessamento com relação a esses tópicos, né? Isso foi só uma sugestão prévia para a gente dar início à conversa com os colegas da Dijur e assim que eles abordarem esses tópicos iniciais, a gente vai conversando e abre para perguntas, né? A gente só vai ter que ordenar direitinho a ordem das perguntas e pedindo à plateia que façam perguntas sucintas, né? Para dar espaço para os demais colegas e também a equipe da Dijur para também que a gente fazer respostas um pouco mais sucintas também para a gente ampliar o número de questionamentos e respostas. Então, já de início, passo a palavra ao nosso diretor Geraldo Gonzalão. Obrigado, doutor Álvaro. Bom dia a todos, meus colegas aqui da mesa. De novo, dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês. Acordei hoje 4 da manhã, pegar um voo, cheguei ao Rio agora cedo, peguei a estrada, pedi desculpa pelo atraso, tentei chegar aqui 10h30, mas parece que a conversa com a doutora Gislana também estava muito boa e isso acabou ajudando, né? Estou vendo aqui, aproveitar, vendo meu amigo Elton ali, aproveitar para lamentar o fato do jurídico do Rio ter eleito um representante de tão baixo nível como o Dr. Bruno, que comparece ao evento com essa coisa horrorosa. Torcer para que no próximo isso não aconteça. Pois é, mas não foi por mim que tentei evitar. Queria agradecer mesmo ao Álvaro, esteve pessoalmente com o Carlos, estou vendo aqui o Carlos Castro, e com a Maria Rosa para me entregar o convite do Congresso, e na ocasião eu disse para ele que estava muito feliz, mas comentei que, olha, Álvaro, devo ir mesmo? Devemos ir? O que nós vamos falar? O que a gente tem para dizer? Acho que acaba sendo chato chegar lá fazendo apresentações, informações sobre a gestão, a temática do Congresso, a lógica do evento é outra,
de outra natureza, e aí combinamos, né, de tentar, e é isso que vamos tentar fazer aqui, eu com Gregos e Faustino, tentar fazer dessa hora uma conversa, um diálogo, onde eu possa passar, nós possamos passar para vocês o que estamos pensando hoje em relação à área jurídica da Caixa e ouvir de vocês os pontos mais relevantes. Acho que pode acabar indo além do que foi listado aqui, mas acho que principalmente o que eu gostaria de tentar fazer com vocês aqui é uma reflexão para o momento atual do país, o momento atual da Caixa e o momento atual da área jurídica. Para nós pensarmos juntos e aí pensarmos não com o que está acontecendo hoje, refletirmos sobre qual é o futuro que pensamos, que idealizamos e que queremos para a área jurídica da Caixa. Eu tenho certeza, se nós colocarmos um questionário na mesa de cada um de vocês, sobre cada tema, por exemplo, que foi colocado aqui, ou sobre outros que surjam, nós teremos como resultado as opiniões mais distintas, o que é natural. E este é o grande desafio, né, do debate e do diálogo, conseguir, se não um consenso, uma compreensão de qual pode ser o melhor caminho a seguir. E eu digo isso porque quando você fala de terceirização, né, de estrutura, de distribuição entre as unidades, de consultivo e contencioso, de atividade administrativa, cada um tem um pensamento, né? É lógico que eu sei muito bem, evidentemente, de forma alguma, procuraria transferir para a associação, para o presidente Álvaro, ou para vocês, a responsabilidade pela definição e pela decisão, né? Essa é nossa, esse encargo é meu, do Gregos, do Faustino, da equipe da DIJUR e dos gestores da área jurídica. Aliás, eu acho que só temos o Cláudio aqui presente, engenheiro jurídico, Cláudio. Então, cumprimentar eu. Podemos convidar o Cláudio para estar conosco aqui, que você tem que reforçar o time aqui, que o time está em minoria. Então, venha para o lado de cá. Até para que você não se atreva a fazer nenhuma pergunta. E nós lá, nessa discussão, o Álvaro participa, a gente conversa muito, o Álvaro com a diretoria da associação, nós dialogamos muito, né? E eu acho que a primeira coisa que eu queria enaltecer, Álvaro, é esse ponto, né? Muitas discordâncias, ele sabe disso, muitas discordâncias em relação a várias questões que ele coloca, que Carlos Castro às vezes coloca, nós, enfim, toda a diretoria. Mas o ponto que eu ressalto dessa administração é essa possibilidade da manutenção do contato, do diálogo, ainda que na divergência. Isso é fundamental para prosseguirmos, né? Sempre peço para ele que ele divirja de tudo o que eu disser, mas que sempre respeite o meu direito de expressar a minha opinião, e procuro fazer o mesmo com ele. E quando nós falamos do futuro da área jurídica, vocês vão lembrar em um dos congressos que eu estive aqui, e eu mencionava, né, e aquela dúvida que eu tinha, que ainda tenho, que é um ponto, e aí eu já entro em um dos pontos que foi sugerido pela associação, é o tamanho da nossa unidade. Qual o tamanho da equipe que devemos e precisamos, o que queremos ter na área jurídica, né? Hoje somos quase 1.000 advogados, 800 e poucos técnicos bancários, e
e 1.500 estagiários, e além de outros colaboradores. Então, nós estamos falando de uma equipe composta de mais de 3.000 pessoas, reforçada com os escritórios de advocacia credenciados que atuam com a Caixa. E temos no universo de demandas consultivas que vem crescendo, mas vem crescendo numa escala, vamos chamar de normal, proporcional ao crescimento da Caixa. Aliás, até um pouco menor, porque a área jurídica ela tem, dentro da instituição, tem sido uma das áreas que mais tem se especializado e mais evoluído no quesito racionalização da sua atividade, e a área consultiva tem sido expert no assunto, né? E ao racionalizar a sua atividade, ela consegue fazer com que o número de demandas não cresça na mesma proporção do volume de negócios da instituição. Mas, enfim, tem crescido aí por volta de 10% ao ano, o volume de demandas na área consultiva. E temos na área contenciosa uma estabilização do volume de ações ajuizadas contra a Caixa, né? Estamos excluindo aqui as ações de caderneta de poupança, que já não são mais, né? Não estáveis, não são mais ajuizadas, novas ações, à exceção dos colegas aí de Santa Catarina, sabe que tem uma ação civil pública lá, um caso específico. E também as ações do FGTS, que também diminuíram. Acho que estão recebendo por volta de 10 mil. Acho que é um número bem pequeno, um número que não está incomodando mais, né? Mas das demais, vamos dizer, do dia a dia, das ações do juizado, das ações da Justiça Federal Comum, a Caixa da Abolição de Renda, esse número é estável nos últimos 4, 5 anos. Né? Imagino que vocês tenham o número das suas unidades, mas o número Brasil ele é estável, ele não tem crescido, embora no ano passado tivemos aí um pico de cartão, mas o volume das ações de cartão de crédito em relação ao geral é pequeno. A gente mantém, portanto, essa estabilidade no volume de ações contra a Caixa. E tem uma perspectiva, ou pode ter, mas de crescimento no volume de ações a serem ajuizadas pela Caixa. Pois, no caso das nossas execuções judiciais e outras congêneres, onde buscamos recuperar os créditos da instituição. Mas também, aí nós estamos tratando de um item onde o volume de ações a ser ajuizado, diferente da situação de ação real, o volume, quem define sou eu, porque nós, no caso, né, a Caixa, a instituição, né, não a outra parte, né, a parte Caixa que define, porque nós temos a condição de estabelecer regras de cobrança, onde eu posso aumentar o valor a ser ajuizado e a partir daí eu diminuo a demanda a ser feita. Então, o resumo é que a gente pode concluir que a gente está conseguindo, né, e eu mencionei que há 3 ou 4 anos eu falei isso num dos congressos, especial, você recorda, que eu tinha essa expectativa da gente entrar num regime de estabilidade de demanda. Né? Óbvio que sempre a gente fala isso, tem um quesito da velocidade da justiça, que ela é díspare no país, e das diferenças também de equipes em cada país. Mas nesse contexto eu entro no primeiro ponto. Então, hoje nós temos 400 mil ações, se não me engano, quase 400 mil ações de FGTS, quase 400 mil ações de FGTS, 200 mil ações de poupança, né? É metade do nosso acervo, 600 mil processos judiciais, 200 mil execuções, se não me engano, 200 mil. Os números aí podem variar para mais ou para menos, 200 mil execuções e outras 400 mil ações aí de naturezas diversas. Né? E aí, quando a gente... as trabalhistas estão nas 400 mil ações. Né? E aí nós entramos no primeiro ponto assim, nós devemos crescer o quadro de advogados? Eu dizia lá atrás que a gente trabalhava numa margem de sempre deixar o quadro,
dizer, com um gap, né, uma pequena diferença entre aquilo que talvez fosse o mundo ideal. Né? Uma percepção e uma preocupação de que, em hipótese nenhuma, chegássemos a uma condição onde tivéssemos um quadro de advogados ociosos. E sempre lembrando que nós temos que pensar, e é assim que eu ajo, pensando a longo prazo. Né? Alguns de nós já estamos aí chegando no final da carreira, mas boa parte, se eu, pelo que eu estou olhando aqui, e conheço boa parte daqui, ainda estão aí alguns na metade do caminho, já estão entrando no time dos veteranos, mas outros aí com 10 anos de caixa e talvez uma boa parte aí com 5, 6, 7 anos. Então, ainda vão ter uma longa jornada na instituição. Né? E a gente precisa olhar e pensar, se daqui a 10 anos a Caixa precisa de um quadro de 1.000 advogados, de 1.500, de 500. Então, isso sempre estará na nossa pauta, no nosso dia a dia, nas nossas preocupações. Bom, e aí como avaliar isso? Como concluir se está certo, está errado, está bom ou está ruim? Né? Fórmulas mágicas para isso não existe. A gente trabalha com um controle rigoroso dos números. Hoje nós temos diariamente o volume de demandas que entra do contencioso, do consultivo, também para a equipe administrativa. Nós temos controle rigoroso de todos esses números. E como eu mencionei, numa visão de estabilidade ou de crescimento normal, temos nos últimos 3, 4, 5 anos uma fase, posso dizer, de crescimento da atividade, né, em números excessivos. Então, de um lado, considerando esses números, nós temos a visão, hoje, se nós fôssemos afirmar, isso, eu estou repetindo aqui uma conversa que eu tive com o Álvaro, ele não concordou, evidentemente, mas que o nosso quadro hoje, ele está, para hoje, em um número ideal, um bom número para o quadro. Né? Mas que se prosseguirmos nessa nossa busca incansável de otimização de atividade, que é um dos lemas da administração, a possibilidade, e sempre pensando também na administração pode mudar. Hoje tem um diretor jurídico, há um bom tempo tem um diretor jurídico que tem uma visão de que a advocacia da Caixa tem que ser feita por integrante do quadro. Mas isso pode mudar, pode entrar outro que pense diferente. Mas nesse contexto atual, e a gente meio que respondendo, ou tentando responder, aliás, responder não, tentando passar a transparência que nós temos e que vocês conhecem, o posicionamento da administração, é que o quadro de advogado da Caixa encontra-se num patamar bom, um patamar que possibilita responder, que a área jurídica responda às demandas que o dia a dia nos impõe. Né? Mas, de fato, temos uma discussão, eu entro numa discussão no segundo ponto, são duas questões que são relevantíssimas nesse debate, e aí que estão ligadas à regionalização da nossa atuação. Né? De fato, a gente percebe, conversamos muito isso nas reuniões de gerência, né, Cláudio? Se hoje, e esse é um desafio assim, que nós não conseguimos avançar ou enfrentar, se hoje a divisão que temos de quadro idealizada há pelo menos 8 anos, o quadro jurídico que existe hoje, né, a lotação de advogados de cada unidade, ela foi desenhada há 8 anos atrás, 8 ou 9 anos atrás. E aí, realmente, essa pergunta que muitos de vocês me fazem, mas está certo, o número de advogados de Florianópolis, de João Pessoa,
Está proporcional essa divisão? Eu não diria para vocês que não está, mas eu posso afirmar para vocês que o método que nós usamos para fazer essa divisão, hoje ele não resolve essa equação. Diretor, poderia só abrir um parênteses? Pois não. Justamente nesse ponto aí, eu só elenquei até para não perder muito tempo de forma telegráfica aqui os pontos de abordagem. É que especificamente nesse ponto aí da alocação das vagas, faltou talvez discorrer um pouquinho sobre isso, e acho que esse é o enfoque que a gente queria abordar. Isso parece, o entendimento atual da associação é um problema muito grave, e ele tem origem já há algum tempo. Desde que eu comecei a me envolver com a diretoria da associação, como diretor de honorários, que a gente, quando ia de juro, pedia uma parametrização, ao menos, da terceirização. Isso, nós achávamos que a terceirização, independente de cabida ou descabida, não estava parametrizada a ponto de proteger a empresa do risco jurídico. E a partir daí, tivemos o concurso 2010, que venceu em 2012, o concurso 2012, que venceu em 2014. O nosso concurso se tornou mais atrativo pela melhoria das condições salariais, a partir principalmente das ANES 2013, e acabaram acontecendo demandas judiciais. E o nosso entendimento é que houve realmente uma falha, no sentido do edital não ser bem elaborado a ponto de proteger a empresa desse risco jurídico. Acabaram acontecendo ações judiciais, temos várias ações judiciais, nós temos vários colegas atuando em razão de decisões judiciais, nós tivemos, em paralelo a isso, uma reestruturação, um enxugamento das vagas, a DEPES recolheu as vagas da LAP dos últimos 2 PAs. Então, nesse ponto que estava sendo abordado, me parece que a impressão que passa é que a DIJUR ela perdeu o controle da alocação das vagas. Nós hoje temos advogados extra-LAP em alguns jurídicos e jurídicos que não conseguem repor as vagas dos colegas que saem porque não tem concurso válido e não tem ações judiciais nesses estados. Então, esse é o dilema que nós vivenciamos, né? E os últimos encontros que nós temos para discutir isso, né, o que eu tenho solicitado é que pelo menos seja realocado o trabalho, né, porque está ficando cada vez mais díspare essa distribuição de vagas. E esse entendimento da DIJUR de que há 8 anos houve um estudo e determinou as vagas de cada unidade, isso na prática hoje já está prejudicado em razão, inclusive, dessa atuação do judiciário, que está alocando colegas em jurídicos distintos, independentemente da necessidade. Então, nós temos, como eu digo, uma sobra e uma carência. Talvez esse é o enfoque mais importante. Né? Desculpa. Não, está correto. Mas é que vai além. Né? O que você está colocando, eu estou confirmando aqui, mas se não me engano, hoje nós temos aí 30 advogados contratados por ordem judicial. Né? Ainda em condição precária, a Caixa continua recorrendo em todos os processos. E aí, o Álvaro está correto, né? A alocação por ordem judicial, ela não decorre de ato de gestão. Então, determinado juiz de determinado local contrata esses advogados. Né? Mas vai além, né? Então o número seria 30, acho que é 37, se não me engano, 37 advogados em 960, né? Estamos falando aí de 5%. Né? Então, não seria isso aí que seria, vamos dizer, o grande problema. Né? A questão é que nos 960 já pode estar havendo, como eu mencionei, um desnível na distribuição, porque a regra que foi estabelecida foi há 8 anos atrás. Então, por exemplo, hoje nós temos uma atividade relevante de defesa, para dar um exemplo, do seguro habitacional que não existia, ela não foi considerada nesse momento. Hoje ela está aí, ela está aí. A gente tem estados igual o Paraná, que tem um volume alto, Recife, enfim. Mas por isso, né? Mas de outro lado, a gente tem uma questão, né? Nós não... E aí é uma questão de gestão. Nós não pretendemos transferir advogados. A gente sabe que os colegas já têm a sua situação, estabilidade, família, enfim, outras atividades. E o quadro de advogado tem essa característica, diferente da Caixa. A Caixa tem 97 mil empregados. Né?
Então, tínhamos 1.000 advogados, os engenheiros, aí 94.000 técnicos bancários. Onde há uma rotatividade, é muito fácil você fazer essa relocação das equipes. Né? Sempre alguém sai, passa no concurso, você pega essa vaga, transfere para outro estado. Também, aí no âmbito da atividade administrativa da instituição, não é necessária essa relocação. No nosso caso, eu não sei se eu mencionei numa das nossas últimas conversas, mas, por exemplo, numa dessas consultorias que atua na Caixa, em toda a Caixa, e também na área jurídica, sugerindo, orientando renovações da atividade, né? E aí se falava lá em centralização, mas não na centralização que nós pensamos, na centralização dos escritórios jurídicos da Caixa, no Rio, São Paulo, Brasília, no modelo privado de escritórios. Eles chegavam e diziam assim: não, mas aí você pega os seus advogados. Olha, isso aí não é viável, porque eu não tenho como pegar os colegas do Nordeste ou do Norte e mandar para São Paulo. E ele pensava: não, mas você pega e transfere. Foi colocado, foi escrito, nós refutamos. Então a gente tem essa situação. Então eu não consigo instalar o dedo e dizer, se a gente falar assim que, por exemplo, né? É só um exemplo, tá, paulistas? São Paulo tem mais advogados do que o Rio. Eu vou pegar os advogados de São Paulo e transferir para o Rio. Não funciona assim, né? Nós aqui sabemos, né? O legislador até às vezes acha que pode ser, mas não é. Né? Por isso que nós criamos esse projeto, que realmente não estamos conseguindo avançar na velocidade que eu gostaria. Tenho cobrado muito a equipe lá, o gerente jurídico, que é centralizar a atividade. Né? Então, e aí resolveria essa questão que você coloca. Né? Os 37, que são os advogados contratados, que vamos dizer, aumentaram esse desequilíbrio, né? Somente quando entraram em localidades onde nós efetivamente temos a compreensão de que não havia uma necessidade de equipe. Esses lugares, essas pessoas, os colegas que entraram por ordem judicial, elas estão separadas para a atuação em nível nacional, de qualquer atividade. Elas não são advogados lotados na unidade jurídica. Né? Isso foi muito claro, foi passado de forma muito clara para o gerente jurídico. Né? Elas não compõem aquela equipe como a equipe daquele jurídico regional. Como nós ainda não conseguimos estabelecer as rotinas para a atividade, a atuação descentralizada, evidentemente elas estão hoje atuando naquele jurídico regional e com a atividade daquele jurídico regional. Mas eu não me refiro a esses colegas especificamente, né? As pessoas podem ser outras, evidentemente. Mas te respondendo, né? Eu vou pedir para o Faustino e o Grego depois expliquem melhor isso, mas essas vagas subjúdice, provisórias, estão carimbadas como um reforço para atender eventuais localidades que estejam com dificuldade. Nós ainda não conseguimos estabelecer quais seriam essas atividades, quais seriam essas localidades. Mas aí eu entro, a questão dos colegas subjúdice é um ponto, né, na questão, mas no debate da centralização, que nós não estamos conseguindo avançar. A gente percebe uma certa resistência das unidades, da vez, inclusive do corpo gerencial, né? Percebe uma preocupação da associação em relação a isso, mas eu vejo que, por outro lado, você coloca, pode ser que seja uma das nossas soluções, e acho que ela é boa, porque ela evita a transferência de colegas torna efetivamente desnecessário. Mas assim, aí eu queria fazer um pedido, né, que os colegas, se a gente saísse por exemplo, teve um colega que me ligou para dizer assim: ué, mas você está centralizando porque você quer acabar com o jurídico regional tal, né? Aqueles fantasmas que surgem. Senhores, eu já disse aqui, sabe? Já tentaram acabar na Caixa com jurídicos regionais de pequeno porte 4 ou 5 vezes nos últimos 10 anos. Tá?
o Preto está me lembrando, duas, com muita força e muita ênfase nos últimos 2 anos. Tá? Como eu mencionei, a posição dessa administração, isso já começou com o Antônio Carlos, nós somos contrários a isso. E aí eu vou dizer, não é por corporativismo, não é. É por visão profissional de que é o melhor modelo que atende a Caixa, de que ter o jurídico regional em cada estado do Nordeste, do Norte, do interior, do Centro-Oeste, é importante para a Caixa. Funciona melhor. Nós já tivemos, quando eu cheguei no Antônio Carlos, na Matriz, em 2003, essas unidades eram pequenas, porque havia essa visão de que não precisa, tinha um advogado, tinha 3 advogados, e assim, até hoje nós estamos pagando prejuízos altíssimos que a Caixa teve, em condenações judiciais elevadas por conta disso. Então, não é a visão da Caixa. Então, centralização, anotem, escrevam, a centralização planejada e trabalhada pela administração da área jurídica não pensa em extinção de unidades jurídicas. Não é isso, é o contrário. É exatamente o contrário. É até para esse momento, onde uma unidade, de menor porte, eventualmente, aí vamos falar dos 10 anos que eu tento olhar para o futuro, passar por um momento onde que o volume de atividades dela seja pequeno, ok, não há problema nenhum. Nós vamos poder alocar uma atividade no estado grande, como Rio, São Paulo, como Minas, que sempre, esses estados, Cláudio, sempre terão volumes elevados de atividade. Então, para a gente entender a proporção, você fala no estado de São Paulo que tem 100 advogados, vai para um jurídico que tem 10. Então, assim, pegar um pedacinho, ali uma célula daquela unidade, você viabiliza a manutenção da unidade grande. No caso de São Paulo, você viabiliza a manutenção da unidade pequena. Os colegas que estiverem lá vão ter o seu emprego, vão ter a sua atividade, e a gente não vai ter problema. E hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, que possibilita fazer isso. Tá? Então, eu queria aqui fazer um pedido. O primeiro pedido é que a associação nos apoiasse nessa ideia. Acho que a centralização ela atende muito, evidentemente, primeiro lugar o interesse da instituição de obter o melhor resultado da atuação, exatamente distribuindo melhor o trabalho em relação à força total que temos. Que a gente tivesse um apoio no sentido de dar sugestões, vocês vão poder ficar aqui nesses 2, 3 dias, e vocês discutissem, nos dessem sugestões e como implantar da melhor forma. Onde? Então, por exemplo, às vezes a gente acha, vamos fazer no FGTS, aí de repente vai ter alguns, o FGTS é besteira, porque não está dando trabalho nenhum. Para dar um exemplo prático, eu achava que o FGTS seria a área que a gente deveria centralizar, porque eu estaria centralizando 400 mil processos judiciais em uma unidade, ou 2, ou num volume pequeno de advogados. Mas, conversando com colegas, dizendo, olha, não é um bom caminho, porque hoje ele já não dá trabalho nenhum. Então, não adianta resolver ir por aí. É isso. É o quê? É o ajuizamento da execução que a gente deve centralizar? É o processo disciplinar, igual centralizou? É o juizado, faz a defesa, outro faz a audiência? É a atuação nos tribunais? Não sei. Assim, o que eu percebo é que há uma grande polêmica em relação a isso, mas a polêmica está trazendo um grande prejuízo, que é a postergação da instalação do projeto. E aí a gente nós vamos entrar no 3º ano, onde nós começamos a discutir isso, e aí muito pouco se centralizou. Então, o primeiro pedido que eu faria à associação é isso, mas que respondendo, ressaltando que as alocações de advogados de concurso não fará entrará na desvirtuação do quadro de advogados. E acho que está ligado à temática, entrando numa outra provocação que você fez, aí a gente entra agora na questão da reestruturação, que eu sei que tanto aflige vocês e tanto aflige a mim, eu creio que o Faustino também. Pode ter certeza que aflige mais a nós, porque a gente está ali no dia a dia, a gente vê os relatórios, a gente vê pessoas que não conhecem nada na nossa área, escrevendo, acho que o Ricardo pode falar, as maiores idiotices em relação à
atuar. E eu vou... O que aconteceu em relação a isso? Para deixar claro, eu já falei com várias pessoas, e é isso aqui que eu vou dizer. O resto é especulação ou é conversa fiada, ou é chute, tá? Aqui é a verdade. É fato que a administração, nos últimos 2 anos, é só 2 anos, né, exatamente, pensou em reestruturar com muita ênfase as suas filiais, de uma forma geral. Ok? Como eu mencionei, sempre volta e meia vem sempre que vem uma consultoria de fora. Então, por exemplo, a última consultoria que fez, qual o último lugar que ela atuou? No Itaú. O Itaú, todo mundo conhece, o Itaú não tem jurídico regional de João Pessoa. Não tem. Ele tem um grande jurídico regional em São Paulo, uma grande unidade, com muitos advogados, tá? Eles têm 400, 500 advogados, 200, voltados muito à questão negocial. Mas a unidade é tudo centralizado. E eles terceirizam tudo, contratam escritórios pelo Brasil. Então, a consultoria chega na Caixa e entende que vão fazer a mesma coisa. Se lá funciona, na Caixa vai funcionar. E aí a gente começa todo aquele trabalho, são bichinhos diferentes, tá? Lá é privado, aqui é público. Lá a advocacia é exclusivamente privada. Aqui ela é metade privada e metade pública, né? Porque a metade privada tem direito privado. Na essência, é de uma empresa pública, né? Mesmo quando já atua na atividade empresarial. Mas a primeira proposição dessa consultoria, eu acho que a gente tinha vindo a falar isso, gente, porque exatamente para não causar preocupação, a gente segura a onda lá, briga, debate, vai no conselho diretor, apanha, mas a gente não divulga muito, porque quando nada está decidido, sempre que você divulga uma coisa, gera especulação, e você ainda está na fase dos estudos. Mas eu confesso a vocês, e refletindo muito com o Faustino Gregos nesses últimos meses, sobre isso, exatamente isso, né? Dizer, poxa, a gente aqui briga, apanha muito pelas unidades jurídicas, e quando você faz, às vezes, você ouve coisas como se nós estivéssemos conduzindo esse processo, nós estivéssemos buscando a extinção das unidades. Bom, e aí eu disse para eles, no congresso eu vou abrir isso para os colegas, né? A proposta da unidade, de fato, era essa, gente. Nós teríamos hoje, se essa proposta de 2 anos tivesse sido aprovada, nós teríamos 9 unidades jurídicas no país. Tá? E não teríamos, as outras não virariam região. Boa parte das algumas virariam representações e boa parte seria extinta mesmo. Essa era a proposta. Essa era a proposição. O quadro seria reduzido em muito. Tá? 1.000 advogados, para eles é algo assim que, como assim, 1.000 advogados? Isso aqui é um banco, né? Isso aqui não é uma empresa. Mas, com muita luta, acho que com muita discussão, mas principalmente aí também mostrando, fazendo a administração compreender o que é o nosso jurídico, o que é a nossa, principalmente as nossas unidades regionais. Isso foi afastado, tá? Foi afastado totalmente. E aí, na primeira fase, né, no final, era a discussão atual, que agora vai dar uma parada, a discussão que vinha aí no final do ano, era se fazer uma reestruturação, aí era uma discussão aí não mais de extinção das unidades, de readequação, onde uma outra unidade poderia virar uma representação jurídica. Né? E aí, considerando o tamanho, né? os portes. Mas as unidades, acho que a gente conseguiu convencer que a região ela precisava de uma representação jurídica. E o número ficou 1, 2, 5, 10, 15. Evidentemente, a administração e as consultorias querendo levar o número para o maior volume, nós defendemos que fosse um número mínimo. E aí muito voltado à ideia de que para a área jurídica também participar da reestruturação. Né? A resistência pura e simples às vezes não funciona. Né? O radicalismo às vezes é preciso, como o Antônio Carlos dizia, dar um passinho atrás, depois você avança de novo. A área jurídica vem fazendo isso e vem conseguindo isso. Tá? Então é isso que aconteceu, nada mais do que isso. O que tiverem falado com vocês diferente disso é de outra área, não é da área jurídica. Na área jurídica foi isso que aconteceu nos últimos 2 anos. E nós consideramos, e aqui eu agradeço que Faustino, Gregos, Groba, Salvador, né,
Fredinho, toda a equipe lá foram fundamentais nisso, nos debates com as consultorias, com as áreas internas da Caixa, de convencer e fazer prevalecer a compreensão de que o nosso modelo é o modelo que melhor atende a Caixa, né? Ponto relevante nisso. E aí, trocou a administração da Caixa. Então, vocês viram anteontem, assumiu o Gilberto Ock como novo presidente da instituição. Eu conversei com ele, eu perguntei se eu poderia passar esse recado, ele autorizou. Tá? O que ele disse em relação a essa reestruturação? Ele quer conhecer. Então, vamos dar uma respirada nesse assunto. Estava vindo com aquela muito acelerado, então ele quer conhecer o assunto, não só da área jurídica, de toda a Caixa. Vamos sentar de novo nas pranchetas para discutir. Particularmente, eu acho que as perspectivas são boas, porque é um colega da casa, é um colega que conhece muito a área jurídica, é um colega que ele disse isso na primeira reunião conosco, ele pensa muito nas pessoas, né? E ele já andou ouvindo assim. No nosso caso, a gente conseguiu também botar a área jurídica no final da fila. Outras áreas foram para o início da fila. Então, eu acho que é a Ginec. Então, assim, ele já ouviu os colegas que estão assustados, estão preocupados. Então, ainda não é um anúncio oficial, ele deve anunciar isso, mas acho que a reestruturação vai ter outra conversa, vai ter outra prosa para a gente tratar disso. Mas qual é o ponto fundamental? Eu já mencionei aqui, é o mantra, eu vou repetir. Onde vai estar, de fato, Álvaro, a definição final do que seremos do ponto de vista de estrutura? Seremos regionais, seremos estadualizados, seremos centralizados no Rio, São Paulo, em Minas, e no Sul. Eu tenho a convicção absoluta de que esta decisão vai continuar passando pela boa qualidade do atendimento que damos aos nossos clientes. Tá? E como eu mencionei aqui, em outras vezes, diferente de passado agora, assim, já bem distante, eu posso afirmar para os senhores, tá? E principalmente falando da área negocial, né? Os nossos colegas das agências, das superintendências regionais, da Vivar, da rede da Caixa. Tá? A manutenção da nossa situação atual, ou, a pior das hipóteses, uma diminuição muito pequena, passa por eles nos defenderem no Conselho Diretor da Caixa. A minha voz é importante, que a minha voz é do conhecimento de causa, é de quem sabe como funciona melhor, é daquele que sabe que lá tem ação do FGTS. Isso não está muito na cabeça. Dos nossos 90 mil colegas, ou no balanço da Caixa, o FGTS está lá no cantinho, né? Mas nós sabemos. Então, o Conselho Diretor, a equipe, a gente tem toda a facilidade de defender essa questão. Mas, senhores, lá são 12. Tá? Eu não tenho voto, só tenho opinião. Quem diz assim, não, mas eu acho que deve acabar com as unidades jurídicas, é o cliente. E hoje eu posso afirmar para vocês, em nenhum momento, aliás, né, eu enalteci Faustino, Gregos e equipe, a gente ter conseguido enfrentar essa tentativa, essa nova tentativa de redução da área, mas eu posso dizer para vocês, esse êxito tem sido alcançado por causa da atuação de vocês, porque os clientes, né, e aí principalmente a rede, que é muito ouvida, né, nenhum deles, em nenhum momento, estou afirmando aqui, não aconteceu, nenhum deles em nenhum momento disse, não, mas eu acho que realmente deveria ser extinta. Ao contrário. Várias vezes foi dito, vamos ver a área jurídica. O superintendente quer o advogado lá próximo. Né? Vocês têm feito um tipo de atuação, pode falar um pouco disso aqui de Minas, acho que a gente tem aqui em Juiz de Fora, nós estamos dando um exemplo, né? De ter a superintendência, é só uma que atende aqui. Juiz de Fora é uma só, né? O daqui eu posso afirmar. Se eu falar que
que vou pretendo extinguir a região de fora, vai acontecer o contrário. Na próxima reunião do Conselho Diretor, vai ter, peraí, doutor, já vamos ver aqui, acho que era importante se eu manter lá, funciona muito bem, mérito de vocês. Eu insisto nisso, porque às vezes nós, infelizmente, acho que nós ainda temos alguns colegas que essa ficha não caiu. São poucos, mas eu acho que há alguns que ainda pensam que nós vamos manter a unidade jurídica de Tabatinga, em Manaus, porque nós somos advogados, e ai da empresa se não quiser que seja assim. Não funciona assim. E que bom que não funciona assim. E bom que funcione no método da parceria e da atuação conjunta. Tá? Mas aí é o segundo pedido, né? É a responsabilidade de gestão, mas que cada colega, cada profissional no seu dia a dia tem essa percepção. Tá? Essa relação, essa boa relação, esse bom entendimento. E aí com a independência, com a utilização da devida técnica, fazendo o que tem que fazer o profissional advogado, com a lealdade que o advogado deve ao cliente. Vocês tenham certeza que nós continuaremos tendo eles como parceiros nessa empreitada. E hoje, vou dizer, a minha posição, né, o Gilberto, com a nova legislação, a oportunidade que eu tiver para ser ouvido, eu vou defender hoje a manutenção de todas as unidades, como estamos. Eu entendo que hoje está funcionando bem. A redução de custos, transformar um jurídico regional, nós já acertamos, o Paulo já me ajudou nessa conversa, a gente se senta e faz a conta. Ele deixar de ser jurídico e virar representação, a gente economiza alguns palitos e perde muito em atuação. Tá? Mantemos o quadro. Vocês ouviram eu falei, minha visão é: vamos manter o quadro atual, ele responde, vamos tentar manter a estrutura atual, vamos discutir sim uma redistribuição das vagas entre as unidades. A fala de reposição, quando fala de terceirização, é a reposição para a gente entender, né? Não se discute na Caixa a reposição de advogados, se discute a reposição de empregados, incluindo advogados. Então não foi só a área jurídica que passou por isso. Para a gente é importante a gente ter isso em mente. Não havia nenhum espaço para a área jurídica ou para nenhuma outra unidade, salvo a agência, mesmo assim eles passaram no perrengue, dizer, não, mas no meu caso tem que repor. Essa regra foi estabelecida, a área jurídica foi a que menos perdeu percentualmente, uma das que menos perdeu percentualmente no número de empregados. No quadro geral, a Caixa saiu de 102 mil empregados para 97 mil, a nossa redução proporcionalmente foi bem menor, felizmente, né? O quadro da área jurídica é um quadro jovem, né? O quadro novo, então o PA não levou tantas pessoas quanto em outras unidades, tá? Mas isso, apesar disso, foi feito com uma regra muito inadequada, que é a regra que eu chamei, eu disse no Conselho Diretor, a regra lotérica. Se uma unidade perde muito, ela fica no prejuízo, né? E aí é um segundo ponto que foi colocado pelo Gilberto na conversa, vai ter uma discussão dessa. Isso em forma geral, né? Eu estava falando da área jurídica, falando da Caixa como um todo. Assim, esses 5 mil empregados que saíram da Caixa, saíram de forma desequilibrada. Alguns estados perderam mais, algumas unidades perderam mais, algumas regiões, estados perderam mais, como eu mencionei. E ele pediu, ele já solicitou que a área de recursos humanos desse uma olhada nisso. Para fazer, aí nós vamos entrar nessa lógica, acho que aí observando bem, acho que não notou aqui a questão dos concursados. Tá? Então, assim, vai ter reposição, vai ter no limite ou na forma que acontecer com a Caixa. Se não tiver na Caixa, não vai ter na área jurídica. Nós vamos ter que fazer o nosso dever de casa de nos acertarmos, né? E aí entra a questão da terceirização, que eu já mencionei aqui algumas vezes, né? Eu fico muito preocupado. A gente conseguiu barrar um processo que vinha com muita força até 2016, até 2013, 12, 13, graças ao esforço de vocês, de um processo muito forte de impossibilitar a terceirização na área jurídica da Caixa.
né, por intermédio de ações judiciais, né, uma parte deles estimulada pelos colegas concursados. Eu sempre mencionei, vou repetir aqui, assim, a nossa atividade, e aí é bilateral, para nós, advogados, para o nosso cliente caixa, ela vai ser extremamente prejudicada, eu não tenho dúvida disso, se nós não pudermos utilizar a terceirização como ferramenta de gestão. Então, eu continuarei para deixar claro, isso é ponto, eu sei que nós temos aí divergências, né, e respeito, a posição da associação, a figura dos colegas associados, mas a Caixa, a área jurídica, vai continuar brigando para ter o direito de terceirizar. Ter o direito de terceirizar a atividade jurídica. Porque isso, do meu ponto de vista, possibilita uma melhoria da qualidade muito grande da nossa situação. Então, para vocês terem ideia, nós custamos hoje 600 milhões de reais para a Caixa, por ano. Toda a área jurídica da Caixa. Né? Não é pouco. Tá? Todo mês aparece lá nos balancetes que nós aprovamos no Conselho Diretor. E gastamos 25 milhões de terceirização por ano. Vamos arredondar para 30? Vamos dizer que aumenta o orçamento. A gente está falando de 5%. 5%. Isso não está trazendo risco para o nosso emprego, não está tirando vaga de ninguém, não está. Tá? Se a gente parar de terceirizar, não quer dizer que vai. Se a gente fizer uma conta, tá, se eu parar de contratar 30 milhões, dá para contratar o quê? Talvez 30, 40 advogados. Eu garanto para vocês que não vai suprir a deficiência decorrente da impossibilidade de utilizar a terceirização, que é totalmente diferente. É totalmente diferente. Um advogado em Belo Horizonte, a mais, ele não supre, com o custo que ele tem, ele não consegue suprir o que eu consigo fazer com 40, eu sou um advogado hoje aí, diretor de 40 mil reais, ele não consegue, se média, né? Ele não consegue suprir o que eu consigo fazer, as atividades que eu consigo me desincumbir com 40 mil reais utilizados na terceirização. Mas nem de longe. São coisas totalmente distintas, né? Então, assim, a terceirização continua sendo importante. Então, os gerentes sabem disso, eu peço a eles empenho pessoal nessas ações e, evidentemente, isso vale para os advogados. Né? Mas, tenho convicção de que a atividade jurídica da Caixa, por essência, pela natureza da nossa querida instituição, ela tem que ser feita pelo advogado 4. Porque é muito mais bem feito. Nós já olhamos, nós já pesquisamos, já olharam por nós, quem vem de fora e olha, cada processo, cada consulta, cada atuação. A atuação do advogado da Caixa sempre é melhor do que do advogado terceirizado. Salvando outra vez com um colega lá, nosso colega, né? Mas vai lá dar um puxãozinho de orelha, na próxima ele melhora, tá? Então, isso era o que eu queria falar em relação a essa questão do quadro, né? Aí, a gente tem dois pontos aqui que eu vou me permitir cobrar. Aí eu me refiro às condições de trabalho e à realização de atividade administrativa pelo advogado da Caixa. Eu confesso a vocês que eu não aguento mais ouvir falar desses dois assuntos. Tá? Vou dizer por quê. Tá? Fonte segunda, a questão da atividade administrativa. Porque, assim, tem sido um esforço nosso, eu diria, e aí principalmente aí do Grego, que não estava na Genise, do Faustino, todos nós, é assim, a administração não quer, eu não quero, em hipótese nenhuma, que o advogado faça atividade administrativa, mas não quero, não tem que fazer, está errado. Né? E a gente não consegue meio se entender em relação a isso. Né? Há 2 anos, eu lembro que nós tivemos uma reunião com o Álvaro, ele está até dedando aqui, já foi com o Carlos Castro aí. Mas assim, a gente pede, vamos conjunto, vamos pesquisar, vamos ver o que tem. A gente vem enfrentando, eu acho que vocês, né, eu espero que haja um reconhecimento que nos últimos anos fomos retirando a atividade, né? Eu tenho dito lá, o técnico bancário da Caixa, ele é um profissional qualificado, passou do concurso concorridíssimo, tem todas as condições de assumir responsabilidades, né, com pagamentos, equipamentos, enfim, atividades. Esse quesito de que não, mas isso aqui
é muito importante, tem que ser advogado. Não. O técnico bancário pode e deve fazer coisa importante. Não tem a responsabilidade. Ele pode fazer atividade de advogado. Só isso que ele não pode fazer. Importante por importante, o técnico bancário, então, ele tem a mesma por importância, qualificação de advogado. A Caixa enxerga como um cara que pode pegar essa atribuição. Bom, a gente já pensou em... Nós já fizemos pesquisas, né, vocês já receberam. Responde aí, o que você faz? Já fizemos comissões temáticas nacionais, senta todo mundo. E aí o que a gente percebe é que tem uma divergência. Nós diminuímos sim, né, retiramos muitas atividades dos últimos anos, mas hoje a gente acha que no ponto, porque aí eu ia pedir aqui, eu vou pedindo assim, a gente retomar aquela ideia. Eu agradeceria muito se a associação fizesse para mim, se a associação me encaminhasse o seu diagnóstico, o seu ponto de vista, sei lá, mas aí tem que ser objetivo, não é? Pode ser gasoso, só. A atividade A, B, C, D, hoje é feita por advogado, e eu gostaria, e nosso entendimento é que poderia ser feito por técnico bancário. Isso para a gente é fantástico, é uma forma de tirar a atividade e ganhar força de trabalho no nosso dia a dia. Então fica esse pedido, óbvio. A gente não conseguiu avançar, embora nós já tenhamos conversado nos últimos anos, porque do nosso ponto de vista, do ponto de vista de normatização, acho que ainda há coisas acertadas, igreja, eu acho que há ainda. Eu vejo lá que alguém lá no colegiado e não, mas você tem que fazer um advogado. Aí, não, peraí, não precisa não, vamos ver, tira do advogado, né? Porque a diretriz é essa. Então eu até acredito que normativamente ainda exista alguma coisa que possa ser equacionada. Tá? Aliás, eu pediria que esse fosse a prioridade da associação. Olhar nos normativos aquilo que hoje ainda é colocado. Para, num segundo momento, junto, entrar o que aí sim pode estar acontecendo, a diretriz é, Cláudia, não ser feito por advogado, mas tem lá aquela localidade que o jurídico, o gerente ou o coordenador, não, mas aqui eu entendo que o nosso jurídico é isso, né? Eu brinco que a gente tem os nossos jurídicos independentes de futebol clube, né? Eu falo isso porque eu já fui assim, da matriz, o povo ali sabe, né? Essa coisa da matriz manda a gente fazer desse jeito, isso é besteira, porque nós sabemos o que fazemos. Mas às vezes há um exagero nisso, né? Então, nesse tema, há consenso, nós queremos, né? Mas há, assim, um dissenso sobre o que é exatamente, qual é o tamanho desse problema de dimensão. Então, eu vou passar para o Grego, tem um detalhe sobre isso também. Isso ficou muito claro numa comissão temática, foi a gente juntou advogados, sem função, e técnicos bancários. E eu vou pedir para ele detalhar, mas lá aconteceu o seguinte, o técnico bancário dizendo, não, isso aí a gente faz. E você fala, não, que isso aqui você não pode fazer não. Está assinado, está lá, o colega advogado que representou você disse, não, que isso, rapaz, isso aqui é muito perigoso. Vai que você pega esse documento aqui no arquivo de direito, né? Então ele vai mencionar. Mas esse ponto eu queria solicitar isso, né? Condições de trabalho, assim, eu acho que é muito relevante, é óbvio, nós temos que buscar a melhor condição possível. Vamos tentar separar condição de trabalho de quantidade de força de trabalho suficiente. São dois termos, eles se confundem, mas eles são distintos, tá? Você fala assim, nesse jurídico tal, falta advogado, é uma coisa. Outra coisa, esse jurídico não tem condições de trabalho. Porque lá nós temos condições de trabalho para a gente lá, o que é? E aí é o segundo pedido, que você me apontasse, né, de forma... Aí, mediante pesquisas, tá? De forma objetiva, olha, onde tem problema? O que para a gente, para nós, assim, a condição de trabalho que a gente luta de forma incessante e busca de recursos para conseguir ter um bom equipamento de informática, a rede funciona bem, a gente sabe, os problemas sérios, por exemplo, tivemos no Rio Grande do Sul, não, em toda a região sul, quando foi implantado lá o processo eletrônico, a gente se esforçou muito para ter melhorias, infelizmente conseguiu. Então, é ter uma boa estrutura na área de informática, é ter um ambiente de trabalho, cadeira, mesa, bom, adequado, com a ergonomia adequada, é ter esse ambiente de trabalho bom, tá? O ar-condicionado funcionando, a iluminação adequada, é ter ali, a gente coloca como uma condição boa de trabalho, uma equipe
de estagiários eficiente, funciona, possibilita uma boa condição de trabalho para o advogado, né? É ter os sistemas, os aplicativos que auxiliem a atividade do advogado. Tá? Isso para a gente é condição de trabalho. Eu acho que às vezes se confunde. Falar da universidade tem condição de trabalho. Aí eu visito, eu falo assim, posso trazer o presidente aqui, se ele chegar aqui e ver esse prédio todo bonito, luxuoso, desse jeito, o cara vai dizer que está exagerado, né? Mas está faltando lá. Tem um advogado que está de licença, tem outro que está de férias, outro que saiu do PA. Não, isso não é condição de trabalho, isso é outro tema. Não se mistura. Ali não está se dando conta. Então, assim, eu acho que esses dois temas, se vocês pudessem nos ajudar. Por quê? Porque, de novo, em termos de condição de trabalho, é assim, a gente visita e acompanha, é prioridade do Faustino, mas a gente tem uma visão de que assim, 99% está equacionado. Que nós temos, o jurídico da Caixa tem, nesse ponto de vista, excelentes condições de trabalho. Tá? Assim, os escritórios de advocacia da Caixa são bem estruturados e bem instalados. Temos situações pontuais a resolver. Vou até pedir que você fale aqui, onde tem. E vou pedir aqui, gente, se alguém tiver, isso aqui, no meu jurídico lá tem um problema, eu queria que apontasse aqui. Tá? Aliás, de tudo que eu falei, tá? Evidentemente, né? Eu lembro que eu sempre digo, tem um filtro, né? Entre o advogado lá de baixo, está lá na rede, na ponta, e o diretor, 1, 2, coordenador, gerente regional, gerente executivo, gerente nacional, superintendente. Tem 6 lances de escada até chegar lá. Em 6 andares. E quando chega lá, a informação chega. Então, às vezes, sim, eu estou afirmando, as informações que eu estou fazendo aqui é com base nas informações que eu recebo dos meus gerentes, dos superintendentes. Mas pode alguma coisa escapar para nós, ou, de novo, a percepção. Às vezes eu ligo, isso acontece, tá, Silas, né? Às vezes eu brinco que assim, tem gerentes mais pidões e gerentes menos pidões, né? E aí, às vezes, tem aquele gerente que você liga, isso aqui, rapaz, olha aqui, o ar-condicionado não é automático. Veja só, não é automático. E tem outro que diz assim, não, o ar-condicionado aqui só funciona segunda, terça e quarta. Mas tudo bem. Isso a gente está... Porque às vezes o colega, mas isso acontece. E aí, às vezes, por conta disso, quando nós visitamos alguns lugares, nós vemos algumas coisas, né? Mas aqui está assim, né? E algo poderia ter sido resolvido. E não veio a demanda porque aquele equipe, aquele grupo, ali achou que ele estava bom, né? E nós vamos em outro, como eu mencionei, você chega lá, se vê dentro de um palacete, né? Peraí, minha cadeira aqui, minha cadeira lá da SR, lá, a cadeira da SR, então, o superintendente tem uma cadeira mais bonita, uma cadeira igual a dele também, né? Então eu vou pedir para, não sei como é que é o tempo, eu estou falando mais aqui para abrir para a gente falar isso. Tá? Eu vou fazer uma sugestão, porque a gente termine a exposição, pare para o almoço e as perguntas fiquem para depois do almoço, senão vai ficar muito estendido o horário. Isso. E da minha lista, o último tema, então, estava encerrando, eu tinha notado aqui que você mencionou, além de ter falado no início, gente, um foco muito importante na atuação preventiva. Eu acho que assim, nós temos um espaço muito grande ainda, principalmente para os colegas do contencioso. Assim, é outro pedido, que os colegas do contencioso interajam mais com os colegas do cansativo, mas em hipótese nenhuma se conformem com, é assim, amanhã virá uma ação nova desse jeito. Encham o saco do gerente, passem para o advogado consultivo, vão dos colegas da rede, pelo amor de Deus, para de fazer isso que está dando problema. Tá? Um exemplo, terceirizar. Nós suamos e lutamos para que a Caixa implantasse um regime de fiscalização mais rígido dos contratos, de terceirização, para evitar aqueles famosos motes de ações que ocorrem no final dos contratos. Só um exemplo, da base. E nós continuamos tendo isso. Aí, às vezes, a gente vai identificar o jurídico, mas eu falei há 6 meses, não sei o que isso ia acontecer. Mas bem, eu falei como vai ser assim mesmo.
Eu estou falando de um tema que eu lembro bem, foi uma sugestão aqui do jurídico de Minas, né, Cláudio? Que é o Anadeso, o Cláudio batia muito nessa terra. Esse é o preventivo. Em vez de ficar jogando gelo nas rescisões contratuais dos escritórios, nós direcionávamos o esforço para vamos ser alcaguete, dedo duro. Viu lá, não é isso? O assessorista subiu lá, o vigilante, doutor, depositário meu FGTS esse mês não, doutor. Vai lá, fala com o gerente, ó, cadê o depósito do FGTS? Depositou hoje, senão eu vou receber esse negócio aqui. É o que está no contrato. Tá? Eu acho que esse de uma forma geral, eu acho que assim, a gente ainda deixa um espaço, acho que um pouco a sensação de conformismo, tudo tem jeito, vai ser assim mesmo, né? E as ações vão continuar. Insistir na tecla do preventivo, um alinhamento forte da área potencial construtiva, as coisas podem melhorar. Da listinha aqui, o boleto único vou deixar aqui para o Faustino e o Grego falarem, que eles que estão mais a par, né? A gente lutou muito, né? Eu acho que foi uma parceria grande da Advocef e é algo que a gente vê com muita relevância para a Caixa. Tá? Mas eram assim, os pontos que eu consegui anotar aqui, ó. Peço desculpas aí se eu esqueci de algo, mas evidentemente, agora aí na fase de perguntas, vai estar à disposição para ouvir os colegas e debater. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Vou ter dizendo que tem um tempinho aqui, pediu o Grego Faustino também para dar uma palavrinha com vocês. Boa tarde, pessoal. No primeiro momento, então, até para em vista de tudo que o Jailton expôs, eu acho que a gente podia pensar até pelo boleto único, né? Porque realmente foi um trabalho muito forte, porque a gente brinca lá, né? Convencer o vice-presidente, o diretor, o superintendente é fácil. Difícil, às vezes, é você conseguir convencer o colega que operacionaliza aquela atividade, né? E o boleto único, justamente por envolver mais de uma área, trouxe uma dificuldade muito grande na nossa atuação, né? A estruturação dessa nova forma de recolhimento das atividades, isso o Jailton falava com muita propriedade, né? Não tinha muita lógica a Caixa pegar para a recuperação do seu crédito, gerar 3 DLEs, uma para pagar o crédito, outra para pagar as custas, outra para pagar os honorários. Depois esses honorários retornam, aí alguém no jurídico tem que parar para fazer um relatório de conciliação para depois mandar para a Gerite. Bem, o operacional disso realmente era muito pesado e se afastava bastante da lógica e da possibilidade tecnológica que a gente tem hoje. Então, a partir de então, a gente começou a trabalhar o boleto único e começou, em fevereiro já começaram os primeiros pagamentos através do boleto único, ou seja, a recuperação de crédito é paga num único boleto e internamente isso é dividido automaticamente entre as rubricas necessárias. Então, aquilo que for para liquidar o contrato vai para a sua rubrica correta, o que for honorários vem para cá e eu não precisaria fazer essa conciliação, né? Hoje, nós já temos um avanço considerável no processamento desses boletos. Vou abrir aqui novamente, até porque eu pedi para boletos em números, né? Me permite um detalhe aqui, a ideia, pessoal, aqui na mesa é a seguinte: a gente seguir até 1 hora, mais meia hora, parar para o almoço e na volta fazer perguntas e respostas. E até eu solicitar que quem tiver perguntas, começar a encaminhá-las por escrito para a mesa, para a gente tentar seguir uma ordem. E realmente não vai dar tempo de a gente fazer essa conversa com a plateia, que é muito importante, no intervalo antes do almoço. Então, a gente pretende que isso termine a exposição, a gente para o almoço 1 horinha e volta com o bate-bola de perguntas e respostas. Mas se puderem encaminhar, começar a formular as perguntas por escrito para a mesa, facilita. Bem, então,
retomando, a gente começou a operacionalizar o boleto em 24/2, né, com os primeiros testes, e hoje nós já temos 522 boletos pagos. E aí, como bem lembrado aqui pelo Marcos Barcelos, né, os boletos, o boleto único, né, hoje ele funciona através da integração do SIGA com o Sijur. Né? Então, nesse momento, quando é emitido o boleto, ali dentro já tem a previsão tanto da parcela de honorários quanto da parcela relativa às custas que tem que ser reembolsadas da Caixa. Nós tivemos até o momento um recebimento, só para aqui de informação, Álvaro, de honorários recebidos, e aí honorários que a gente fala engloba tanto os honorários que são devidos ao rateio dos advogados do quadro, quanto aqueles que são repassados aos escritórios terceirizados. Nós tivemos 910 mil de recolhimento, né, daquilo que a gente já conseguiu bater e conciliar, porque a gente está fazendo, como ainda está nessa fase de implantação, a gente está fazendo essa conferência se os pagamentos estão sendo devidamente dirigidos. E desses 910 mil que já foram recolhidos a título de honorários, 779 foram repassados à Advocef. Então, a gente vê que hoje esse percentual de repasse à Advocef percentualmente falando, é muito grande. E que, infelizmente, a maior parte foi ontem, a gente já tinha feito o rateio, mas no próximo mês vai impactar. 779. Pelo que eu entendi, até eu vou tentar fazer já uma conversa aqui, vai entrar pingado, né? Não vai ter pelo que eu entendi, porque pelo que eu vi no extrato da conta, dia 31, já começaram a ter vários lançamentos de crédito no final da tarde. Porque hoje ainda, isso é um outro operacional que eu estou fechando lá com o Luciano, na Geride. Hoje, cada regional, quando os boletos vão sendo pagos, eles vão gerando por regional o crédito. Então, por isso que você está vendo pingado. A gente ainda está vendo esse operacional como é que está ficando, para ir ajustando. Eu, inclusive, depois ter que combinar com os colegas lá da Geride uma forma de repasse do relatório desses valores para poder dar o crédito para os respectivos jurídicos. Isso a gente também é interessante a gente abordar, porque a gente já implementou no nosso portal jurídico um relatório que faz esse batimento, né, daquilo que foi pago via boleto único, já que a integração é possível com o Sijur. Então a gente também já tem isso disponibilizado, está em fase de teste, acredito que semana que vem a gente já libere essa forma de relatório. Mas isso é importante para a gente trabalhar, porque os pagamentos via boleto único, a gente já elimina, né, a necessidade daquela planilha, né, da conciliação. Então, isso já tem um benefício muito grande e elimina o risco do não repasse dessa informação, e uma discussão que a gente tem de longa data, que é o valor não conciliado, que eventualmente ainda se encontra naquele evento contábil, né? Então, isso aí para a gente é uma vitória muito grande por vários motivos, né? Por uma questão de segurança na questão do repasse, por uma questão de liberação da força operacional que o tratamento dos honorários via DLE gerava, né? E aí eu não digo somente no jurídico, não, eu digo inclusive nas agências também, que a agência liquidava a DLE, tinha que encaminhar o jurídico, se isso não viesse, o jurídico tinha que cobrar, a agência tinha que procurar, até os 3, 4 dias do pagamento, isso é fácil depois desse período, já está na retaguarda, agora tem que retornar. Então, essa questão do boleto único, eu acho que foi Vários colegas estão me solicitando que é uma maior divulgação já da existência do boleto único, né? Para justamente a utilização maior pela rede. Sim. E isso é interessante, porque, vou até depois confirmar isso com o Luciano, quando a agência ela entra no portal para fazer a consulta, né, de emissão do boleto, na verdade, aquela consulta que ela fazia, né, custos e honorários, o boleto já sai com um código de barra e a distribuição já é feita automaticamente. Salvo engano, a emissão do boleto já está sendo obrigatória. Né? Acho que ele não consegue mais pagar. Quando ele entra pelo sistema, salvo engano, ele não consegue mais emitir. Mas eu vou confirmar essa informação para não... e aí, na parte da tarde, eu confirmo ela aqui.
Bem, então, com relação ao boletim único, eu acho que essa é a informação mais... Seria bom também confirmar na parte da tarde assim, algumas pendências com relação ao boletim único, que eu estou lembrando aqui. A impossibilidade de emissão do boletim único quando o percentual de honorários for diverso de 5%. Ainda a gente não conseguiu automatizar o rateio com os credenciados. Algumas coisas que eu estou lembrando, assim, seria bom a gente verificar. Eu sugeriria que a questão operacional a gente eventualmente tratasse no momento oportuno, porque eu acho que o objetivo aqui no Congresso é a gente passar o posicionamento de como a atividade vem caminhando, né? Então aí talvez seja mais profícuo se a gente tratar o operacional de uma forma, de repente, num outro momento, que aí eu acho que a gente consegue, porque é aquilo que eu falei, né? Como o boleto único está em implantação ainda, alguns ajustes finos realmente vão ser necessários. E também a questão também seria interessante abordar o valor do passado, pendente de contabilização que está estocado lá. Tem uma previsão? Essa parte, isso aí é uma briga que a Maria Rosa está me olhando assim, e a Roberta também, mas toda vez a gente fala no tema, aquele valor que está pendente de contabilização, eu até questionei hoje também a Geride, né? Já está sendo levantado, já tem a nota jurídica pronta para fazer a liberação. Acredito que nesse mês agora nesse mês de junho, a gente vai fazer essa liberação para fazer o rateio no mês de julho. Aí, Maria Rosa, né? O que o Luciano posicionou hoje no evento contábil, ele não consegue separar, porque hoje no evento contábil tem 2,5 milhões, hoje, mas desses 2,5 milhões, alguns vão ser auxiliados. Então, a gente imagina que seja alguma coisa em torno de 1,3 milhão, 1 milhão e pouquinho. Tá? E só para um outro ponto também aqui, complementando o que o Jailton colocou, com relação das vagas que são alocadas sob júdice, né? Hoje são 36, apontou bem o número, são 36 colegas que estão alocados sob júdice, e o objetivo, não necessariamente os colegas que estão alocados sob júdice, né? Mas a ideia é o número de vagas. Então, vamos supor, se em Campo Grande tem 4 colegas sob júdice, ou 5 colegas sob júdice, então, necessariamente, a DIJURO hoje tem 5 colegas em Campo Grande, não necessariamente esses que estão sob júdice, mas 5 colegas que serão alocados para projetos específicos da DIJURO, né? Eventualmente para uma centralização, eventualmente para um apoio a uma outra unidade jurídica que não teve uma reposição ou teve um incremento de atividade momentânea. Hoje, o normativo da Caixa já prevê a possibilidade da gente pagar a OAB suplementar para o advogado, então até mesmo com uma forma de mitigar aquela preocupação do advogado de uma unidade da federação atuar em outra e eventualmente sofrer um processo ético na OAB daquele estado que está recebendo a atividade. Então, hoje a gente já tem essa possibilidade de efetuar o pagamento da OAB suplementar também para esse colega, para que essa atividade seja exercida de maneira regular. Apesar, na época a gente até discutiu lá, eu e Grex, e o Jailton também, mas o advogado da Caixa ele tem uma atuação nacional, então, em tese, ele não deveria precisar. Imagina um advogado da Caixa, que pode atuar nos 27 estados, tem que tirar uma OAB em cada estado, né? Mas para evitar essa discussão, né, que ingressaria muito mais no âmbito jurídico do que propriamente no âmbito administrativo, a gente já trouxe essa previsão para o normativo, e hoje alguns colegas já vêm fazendo essa atividade em mais de um estado para a Caixa, né? Isso tem se mostrado bastante adequado, tem se mostrado bastante positivo para a administração da unidade jurídica. Então, isso é bastante interessante. Então, é importante deixar claro que essas atividades podem ser alocadas tanto no âmbito consultivo quanto no âmbito contencioso,
E a gente já vem, em certa medida, adotando essa postura. Com a centralização das atividades, do consultivo e do contencioso, essa utilização tende a ser mais forte. Então, isso é importante a gente deixar claro também, por conta do questionamento de força de trabalho, eventualmente reposição de PAA. Hoje, a forma como está sendo pensada a unidade jurídica tem esse viés de alocação mais racional desses recursos. Tá? Complemento, e aí também para chegar no outro ponto que o Geraldo coloca, que é a questão das condições de trabalho e a questão da adequação das metas à nova realidade dos jurídicos. Né? Hoje, condição de trabalho, a gente fez as visitas às unidades jurídicas, todos vocês devem lembrar. Salvo engano, só Fortaleza e Aracaju que não tinham unidades reformadas. E Fortaleza foi reformada agora, né? Vocês já mudaram? Está sendo ainda, né? Porque antes era no subsolo, agora vão ser... Elogia, Maria Rosa, e elogiar para ser público. Não, mas maravilha, mas esse feedback é muito importante para nós, né? A Geride faz um ponto de controle com a Geolog, com a Gerência Nacional, toda semana sobre essa atuação. E Aracaju também está com a previsão de ter a reforma, então eu já estou inclusive tratando isso lá, começando a adotar isso com o Gilson, para a gente fazer trabalho também na unidade de Aracaju. Tirando essas duas unidades, dos 25 jurídicos regionais que nós temos, eu não tenho notícia de nenhuma outra que não tenha um bom ambiente de trabalho. Eu estou até pensando aqui, enquanto o Geraldo falava, eu estou vendo aqui alguns colegas trabalhando nos seus notebooks, né? Os notebooks que os jurídicos têm, que são esses Lenovo, são ultrabooks, muito modernos, e que nenhuma unidade possui, salvo para os seus gestores. Então isso é muito importante da gente falar. Quando esses notebooks foram licitados, foram 16 mil unidades para toda a Caixa. E isso eu afirmo, apenas os advogados da Caixa, né, são empregados sem função gratificada que possuem esse notebook. Então isso é importante para a gente mostrar que as condições de trabalho do advogado da Caixa é uma condição de trabalho boa. Assim, é uma condição onde o advogado, se você me perguntar assim, poderia melhorar, eu até peço a associação para me falar, não, agora vamos ver mais que a gente pode melhorar. Porque quando nós chegamos lá na Soaju, em 2013, eu cheguei em março, e o Grieves chegou em agosto, né? Em julho, lá na Geride, nós fizemos um forte trabalho de modernização das nossas unidades, né? Hoje, todas as unidades têm Wi-Fi, lembrando que há pouco tempo não tinha. Todas as nossas unidades têm rede com boa... todos os nossos jurídicos têm Wi-Fi com boa qualidade, todos os nossos jurídicos têm rede compatível. Óbvio, se a região não tiver capacidade técnica para receber uma velocidade maior, a gente não consegue instalar. Mas aquelas unidades que conseguem ter capacidade técnica da companhia telefônica local para essa instalação, com certeza a gente tem aplicado. Mas deixa eu só fazer uma colocação. Os notebooks da Caixa, então a gente vai anotar aqui e vou verificar, porque o que acontece é o seguinte, os notebooks, e isso eu digo porque é uma configuração do próprio notebook, quando você abre ele sem conectar ele na rede, ele já se conecta ao Wi-Fi da unidade. Eu vou verificar o que pode ter acontecido, tá? Mas tanto é que a gente até brinca lá na Matrix,
Quando a gente desconecta e vai para a sala do Jailton, ou vai para algum outro ambiente, automaticamente há essa conexão no Wi-Fi. Mas eu vou anotar, Hélida, só para tirar essa dúvida, e eu te dou o retorno pessoalmente na tua CPF, ok? Então, basicamente é isso. E com relação, para finalizar aqui, a adequação das metas frente à nova realidade dos jurídicos, eu queria esclarecer um pouco mais, porque o que a gente tem trabalhado com as metas, a gente faz, antes de estabelecer as metas, a gente faz um estudo daquilo que foi feito, né? E a gente tenta adequar a possibilidade. Então, só para exemplificar, e aí eu digo do ponto de vista do consultivo, né? Nós tínhamos lá o atendimento do Minha Casa Minha Vida em até 15 dias, né? Era 5 dias a primeira faixa e tinha uma segunda faixa que era até 15 dias, né? Aí você verifica que os jurídicos, 100% essa meta era batida. Então, quando você puxa essa meta um pouquinho para mais, não é porque, não, agora tem que fazer mais do que você fazer. Não, era para que você mantenha pelo menos aquela qualidade, porque aquela meta anterior já estava toda ela superada. Né? Então, hoje, as metas que estão colocadas, eu posso até exemplificar aqui uma que gerou uma discussão muito grande na reunião de gerentes, que era a meta do consultivo do atendimento em até 24 horas de 60% das demandas comerciais. Essa meta foi passada a todos os colegas, ela está lá. Na primeira prévia que chegou, apenas 3 jurídicos não bateram essa meta. Apenas 3 jurídicos. Então, e a qualidade tem sido aferida através das trilhas. Então, assim, hoje, quando a gente faz, mensalmente no nosso colegiado da DIJUR, nós fazemos a análise das metas, como está o acompanhamento da meta, a gente consegue ver que ela está sendo mantida num patamar. E isso causaria para a gente uma estranheza se a gente pegasse a meta e falasse assim, nossa, dos 25 jurídicos, 3 estão batendo a meta, 4 estão batendo a meta. Mas quando a gente olha que no Brasil todo, em todas as metas dos 25 jurídicos, a média de que 22, 21 jurídicos batem a meta, eu, assim, em princípio, eu não consigo ver que a meta estaria de maneira exagerada. Mas, naturalmente, a gente está sempre aberto a essas discussões, a esses debates, de maneira pontual, né, naturalmente, e se colocando à disposição para esse debate pessoalmente. Tá? Bem, o que eu tinha a colocar, sem embargo, para as perguntas da parte da tarde, era isso. E aí, mais uma vez, eu agradeço a atenção aqui dos colegas que nos ouviram e passo aqui a palavra novamente ao nosso diretor. Obrigado, então, diretor. Bom, pessoal, boa tarde. Para mim é um grande prazer retornar aqui ao Congresso, depois de alguns anos afastado. Como o Gelton disse, eu também me sinto muito em casa aqui no Congresso da ICOSEP. Me sinto em casa para andar descalço e botar o pé em cima da mesa. Participei de muitas etapas do engrandecimento da ICOSEP, tenho orgulho disso. Comecei a ter oportunidade da ICOSEP na gestão do Dr. Altair, né? Já começamos um trabalho bacana e que vejo estar rendendo frutos até hoje, com a Associação de Procuradores Públicos, com o Davi, depois com o Davi, trabalhando bastante, Carlos Castro, e, portanto, é realmente um prazer estar aqui de volta. Bom, sobrou-me pouco tempo e poucos assuntos também, né? O diretor quase que esgotou, Faustina arrematou, do briefing do Álvaro tem praticamente poucas questões que tocam o contencioso, mas tenho certeza que durante as perguntas muitas questões aflorarão. E estou à disposição para responder sempre, de forma, como vocês me conhecem, de forma bem direta, objetiva, olho no olho e sem pudor para tratar nenhum assunto.
né, especialmente as questões do contencioso. Sobre só o que foi falado, para pontuar, eu acho que tem ainda umas pimentas a botar sobre algumas das informações que o Jailton prestou, né, que ele falou bem sobre a questão estratégica. Agora tem outras coisas que são operacionais que eu acho importante deixar bem claro dentro dessa nossa política de transparência e falar de tudo, né? Sobre essa questão de reposição de vagas, por exemplo, né, que perguntaram contratação de advogado, todas as decisões na DIJU são tomadas de forma colegiada, né? São encaminhadas o que pertine ao administrativo ou a consultivo Faustino e do contencioso pela SUTEM. Então, assim, mesmo que a Caixa estivesse contratando, nós em nenhuma medida encaminharíamos da SUTEM nenhuma proposta, nenhum pedido, nenhum encaminhamento para a contratação de colegas hoje. Não porque entendamos que não seja necessário, mas sim porque hoje nós temos um risco jurídico monumental de ingresso de colegas por força de ações judiciais, inclusive algumas ações judiciais coletivas, que tratam do ingresso de mais de uma centena de colegas, né? Tem uma ação coletiva vigente que praticamente dobraria o nosso quadro. Então, portanto, enquanto persistir esse risco jurídico, nós não vamos encaminhar a contratação, porque nós prestamos contas à alta administração. Então, não dá para contratar mais pessoas, abrir concurso contratar, que eu quero dizer, abrir concurso, claro, e depois, meses depois, sermos surpreendidos com uma decisão transitada em julgado e que determine que a Caixa contrate mais pessoas. É bem simples essa questão. E essa questão do nosso temor pelo risco jurídico, ainda ele é acentuado, porque todos vocês têm observado, têm percebido, nos últimos anos, né, não sei, talvez dos últimos 10, mas sobremaneira dos últimos 5 anos, o TST tem mudado a jurisprudência sobre vários temas, né? Várias questões estão sendo reanalisadas, revistas, o TST tem apresentado um novo olhar sobre matérias de direito, matérias inclusive consolidadas, né? Estamos revisitando a nossa jurisprudência. E essa revisitação gera reflexo em concreto em todas as nossas políticas estratégicas ou em eventual recomendação que a SUTEM vai apresentar ao colegiado da DIJU, pensando na SUTEM que pretende, né, mudar a forma a qual nós trabalhamos com a recuperação de crédito, tentar evoluir, dar um passo à frente. E é importante enfatizar, o Jailton falou isso aqui, e ele fala sempre, mas como aqui na IFOCEP são poucas as oportunidades, não existe nenhum pudor, nenhuma reserva da DIJU, e o Jailton insiste muito nisso, em rever projetos, em readequar, em adaptar. Seja para ser mais eficiente e necessariamente para corrigir o rumo, né? Uma coisa deu errado, nós falamos com muita frequência, mais natural com o gerente jurídico, Cláudio, a gente fala, estamos falando mais por sinal de fumaça, né? Link, telefone, WhatsApp, e a todo momento nós mudamos muito as políticas, as estratégias, com base em insights que vêm dos jurídicos e feedbacks de estratégias que eventualmente necessitem de ajustes. Bom, aí o último tema aqui, que já está... Se for necessário, follow-up. Oi? Se for necessário, follow-up. Necessariamente. Faremos dentro das nossas limitações. Está faltando o quê? Né? Tá bom. Obrigado pela dica, Schmidt. Sempre oportuno. E o tema que já pediu para eu falar no início, sobre essa questão da... Bom, eu estou na SUTEM há 9 meses, né? Então ainda não me libertei totalmente da Geride e dos tempos que trabalhei com o Faustino. E sobre essa questão do excesso de demanda administrativa, que os advogados, que o Jorge falou, isso realmente dá calafrio na gente quando a gente escuta
a falar, porque assim, é o que a gente quer. Por favor, nos ajude a tirar a atividade administrativa dos advogados. A orientação da DIJUR é: a atividade de advogado é aquela que seja necessária a utilização da OAB. Precisa da OAB. Fazer petição, fazer parecer, interpretar uma sentença, isso é atividade de advogado. Todo o resto, vou te dar a palavra, só para concluir o raciocínio, né? Todo o resto pode ser migrado. E, como fiquei bastante tempo à frente do administrativo, posso afirmar com absoluta tranquilidade: o administrativo quer fazer as suas atividades, está disponível para fazer essas atividades, sabe fazer. Algumas delas farão melhor do que nós advogados. A caixa é toda do administrativo, à exceção da carreira profissional. É esse público que serra fileiras conosco dentro da unidade jurídica, né? E eles estão disponíveis para trabalhar, nós não conseguimos. Nessa CTN que o Gelton mencionou, foi uma CTN grande, acho que tinham quase 20 pessoas, advogados, coordenadores jurídicos, técnicos bancários, coordenadores de filial e tal. Acho que foi a única vez que uma CTN terminou meio deselegante, porque eles apresentaram o resultado e vocês me conhecem e falaram: está horrível, não gostei de nada, está tudo ruim, foi uma perda de dinheiro público ter trazido isso aqui para o Brasil. Porque não só nada, não teve uma atividade administrativa relevante que tenha saído dos advogados e aconteceu. E isso eu estou dizendo, isso aconteceu em 2013. Já passou 2014, e aí o Álvaro nos cobra demais, e de todos os assuntos, representa muito bem a Advocep toda, agora que vem de Brasília, várias vezes por semana, cobrando as pendências. Então eu vou aproveitar para dar um retorninho, que é justamente isso, né? Nós estamos aguardando, vocês nos digam. Mas assim, para deixar bem claro, a gente já aceitou, digamos, o desafio aí. Nós temos uma pesquisa sendo formatada no âmbito da associação para questionar uma série de coisas, né, aos associados, de forma mais técnica, mais objetiva, e uma delas, um espaço reservado nesse questionário, que vai envolver uma série de assuntos. Acho que realmente tem que ser, então, objetivar as atividades administrativas, né, partindo da base, essa consulta, né, e a gente vai alcançar esse resultado para a DIJUR e até publicizar via site para ficar claro, então, né, quais são objetivamente as atividades administrativas de quem está lá na ponta, praticando, né, e aí a gente vai ter que chegar numa decisão se realmente aquilo é atividade administrativa, se não é, mas aí nós vamos poder falar de fatos um pouco mais concretos. Exatamente. Então, para encerrar, só dar a palavra para a Roberta. Mas é para não abrir o precedente, né? Rapidinho, eu acho que a maioria das pessoas aqui que trabalha na área do contencioso deve talvez partilhar da mesma situação que eu. Estava quase 6 anos no consultivo, no Rio, e o consultivo eu até conversando com a Aquilina outro dia, eu digo, você bate e recebe de volta, assim, a bolinha, né? Aí eu brinquei com ele, que no contencioso você vai assim, ó, você você recebe, joga pra cima, joga pra baixo, joga pro lado, joga pro outro, dá uma voltinha, balança a cabeça, aí depois você manda de volta. O que acontece? Um caso prático, que eu passei até com cópia pro Cafrão. Um pedido de análise de acordo. Mandei para uma área com a centralizadora, não é com eles, é com a GEREC. Aí a GEREC responde, não é com a GEREC, é com a outra anterior. E aí a outra anterior diz que é com a GEREC de novo. Aí foi e voltou as 4 vezes, até me dizerem que era com a GEREC, PO 04 de Campinas, SCP, de Campinas, porque é médias empresas. Até então ninguém divulgou pra gente que tinha essa diferença. Então 5 vezes a demanda foi e voltou. E eu tenho que fazer esse acompanhamento, eu tenho que desde mandar até acompanhar cada retorno, e eles não encaminham a maioria das vezes. Às vezes devolvem, fecham a demanda, e daí a gente tem que abrir de novo. Sem falar que a GEREC Campinas, por acaso, respondeu, porque eu mandei por e-mail, eu fiquei com medo de perder o prazo, e a GEREC Campinas disse assim, feche no portal que nós não temos acesso ao portal. Então, assim, é um exemplo, só um exemplo prático. Será que eu realmente tenho que fazer, primeiro, demandar? Né? Eu imagino assim, um mundo ideal. Eu tenho uma demanda comercial, eu tenho uma demanda habitacional, eu vou mandar para a área do apoio, meu apoio, e ela vai direcionar e vai me dar a resposta. Né? E eu tenho que fazer
coisa, a questão de Ju e essas áreas que estão sendo reestruturadas. De repente dá uma cobrada, olha, explica para o jurídico para onde tem que mandar, mapeia isso direito. Então, assim, acho que ajudaria também até o nosso apoio quando vier fazer esse trabalho, tá? Tá bom, gente, assim, mas agora chegamos a 1 hora, eu vou só pedir para o Gregson então fazer uma observação e a gente daí sim ir para o bate-bola, assim que voltarmos do almoço, que vai ser pontualmente às 14 horas, tá? E até antecipando um pouquinho a programação da tarde, a gente mudou um pouco, tá? O ex-presidente da OABDF, atual diretor do Conselho Federal da OAB, Dr. Ibanez, teve um falecimento familiar e ele não pôde vir, tá? Nós vamos ter um assessor parlamentar aqui do gabinete do deputado Montenegro Pereira, esse sim vai participar do nosso painel de advocacia estatal, junto com a bancada dos colegas de outras entidades estatais. Então a ideia é o seguinte, nós paramos uma horinha rápida para o almoço, às 14 horas nós voltamos com perguntas objetivas e respostas objetivas também com a DIJUR, e ali pelas 15h30, 16 horas a gente faz o painel da advocacia estatal. Agora eu devolvo para o Gregson. Não, serei breve, presidente. Roberto, os seus 2 exemplos foram excelentes, e até para elucidar uma outra questão, por que a gente tem que conversar sobre essas coisas? Isso já está definido, e tem várias unidades jurídicas que não fazem esse procedimento que você está relatando, que acontece. E toda essa gestão de pedir subsídios e acompanhar e elementos é feito pelo administrativo. O advogado nem sabe que foi, né, claro, entre aspas, nem sabe que foi pedido subsídio. Ele sabe que a demanda entrou para ele e que o administrativo já está tocando a questão do subsídio, de elementos, de cobrando as áreas, de fazendo, e ele só controla o prazo para a chegada desses elementos. Então, precisamos realmente colocar as questões para alertar e a gente conversa com o gerente, né, qual o problema, por que ainda a gente não conseguiu avançar, é pessoal, é treinamento, e a gente vai equacionando. Era só para dar esse retorno. Tá bom. Pessoal, vamos fazer um almoço rápido e assim nós voltamos às 14 horas, perguntas e respostas.